Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio TV Fé e Luz, também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9, pelo site estilodejogo.com e pelas nossas redes sociais, a mais uma edição do programa Megafone, que hoje recebe como convidado o jornalista e escritor César Calejón. Ele que este ano está lançando mais uma obra literária, ele que tem duas. A primeira é A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, lançado pela Cotter Editora, e esse ano ele está lançando A Tempestade Perfeita, o bolsonarismo e a sindemia Covid-19 no Brasil, pela Contracorrente. Ele também administra o blog no UOL, Entendendo Bolsonaro. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com o César a respeito desse seu trabalho e também das temáticas que ele aborda. Então, desde já, César, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone e desejá-lo umas boas-vindas ao nosso programa. Marcos, eu que te agradeço, querido. Obrigado por me receber no programa e boa tarde para as amigas e amigos da rádio que nos escutam nesse momento. César, para começarmos aqui a nossa conversa, você está lançando esse ano A Tempestade Perfeita, o bolsonarismo e a sindemia Covid-19 no Brasil. Eu gostaria de saber quando é que surgiu a ideia de você trazer esse novo trabalho, falando também a respeito do Bolsonaro, do bolsonarismo, uma vez que você já havia abordado anteriormente. Quando é que surgiu a ideia da Tempestade Perfeita? A partir de março de 2020, Marcos, sobretudo pela forma como o Bolsonaro passa a se comportar a partir desse ponto, em reação à própria pandemia. Nesse momento, eu começo a fazer entrevistas, muito por conta do UOL, por conta da minha atuação enquanto jornalista, e dada as circunstâncias e a forma como ele passa a se conduzir enquanto presidente nessa ocasião, surge a ideia de escrever o livro Tempestade Perfeita, que, em ampla medida, é uma espécie de continuação do livro A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Não por acaso, depois da ascensão do bolsonarismo, o Brasil vive uma tempestade perfeita, de acordo com a minha avaliação, pelo menos, e no Tempestade Perfeita, eu elaboro fundamentalmente o raciocínio que o bolsonarismo instituiu uma crise institucional com múltiplas dimensões. E aí, para não me estender muito, eu te dou conta de quais são essas dimensões brevemente. A primeira é dentro do próprio governo federal. Então, por isso que você viu com tanta frequência o Bolsonaro dizendo que o Mourão atrapalha, o Mourão dizendo que gostaria de participar de reuniões ministeriais. Por isso que você viu deputados federais, por exemplo, vindo ao público denunciar esquema de corrupção para as próprias vacinas, né? Essa questão de $1 por vacina, enfim, uma crise muito forte dentro do próprio governo federal. A segunda é entre os poderes da República. Então, você viu aí materializado na própria questão da CPI, na questão dessa briga do STF, que é a Corte Constitucional Brasileira, com o próprio governo federal, o bolsonarismo, infelizmente, nessa ocasião, enfim. A terceira é do governo federal com os outros entes federativos. Por quê? Na ânsia de se livrar da responsabilidade de ter que reagir à pandemia, o Bolsonaro tentou culpar única e exclusivamente os governadores e os prefeitos municipais. Isso gerou uma cisão muito séria no momento em que a gente precisava da união estabelecida. Não por acaso o nome é união, né? A gente precisava da união estabelecida e isso gerou uma cisão muito forte nesse sentido. A quarta e última dimensão que eu utilizo como raciocínio central para dar conta dessa crise institucional é junto à própria sociedade internacional. Então, no momento em que a gente precisava de subsídio da China, por exemplo, para promover a testagem em massa, para organizar o plano vacinal, o Bolsonaro, no ímpeto de se manter caninamente fiel ao trumpismo, não é nem ao regime americano, é um governo dos Estados Unidos, o que é radicalmente diferente, brigou com o mundo inteiro. Brigou com a China, brigou com a França, agredindo a mulher do Macron com coisas de ordem pessoal, o que na diplomacia
é absolutamente impensável. Brigou com o próprio Biden, dizendo que usaria pólvora contra o novo governo estadunidense na questão da Amazônia. Brigou com o Alberto Fernandes na Argentina, enfim, brigou fundamentalmente com o mundo inteiro, e isso é uma parte muito preponderante para entender o porquê que o Brasil viveu essa tempestade perfeita e vive até hoje, né? Então a gente, em ampla medida, ainda está atravessando esse processo. Você acha que o único método de governança do Jair Bolsonaro é a partir das crises, uma vez que você levantou pelo menos 4 crises nesses últimos tempos, é um método que ele utiliza para governar? Me parece que sim, Marcos. Ele é uma figura muito unidimensional. O Jair Bolsonaro, enquanto líder que personifica o bolsonarismo, que é o movimento sociopolítico de forma mais ampla. O próprio Bolsonaro e o bolsonarismo são muito unidimensionais, entende? Então ele não tem elemento. Imagina o seguinte, que a metáfora adequada aqui é aquele jogador de futebol que não sabe chutar com a perna ruim, vamos dizer assim. Então ele tem que dar o drible sempre para o mesmo lado. O Bolsonaro e o bolsonarismo, fundamentalmente, sobrevivem de destilar ódio, de destilar o que eu chamo no primeiro livro de elitismo histórico-cultural. Que a gente sabe como que esse elitismo está organizado no Brasil no começo do século XXI, por conta desse legado colonialista europeu, que diz que quem tem que mandar no mundo são homens brancos, heterossexuais, e que todo o resto precisa, de alguma forma, baixar a cabeça e acatar o que está sendo determinado. Fundamentalmente, o Bolsonaro atua, e é por isso que, em ampla medida, ele tem alguma aderência com o brasileiro médio. O brasileiro médio é esse cara que acredita que tem que resolver as coisas no tapa, que tem que mostrar força através de virilidade sexual, esse tipo de coisa, basicamente. O Bolsonaro, ele não tem elementos para sair dessa atuação. Então, assim, na medida em que muda um governo, por exemplo, ao qual ele estava alinhado, na figura do Trump, entrou o Biden, qualquer outro líder teria feito correções de rotas. Qualquer outra pessoa que tivesse elemento para agir de uma forma um pouco mais resiliente e distinta, teria feito. O Bolsonaro não tem. Então, endereçando a tua pergunta de uma forma mais objetiva e pontual, me parece que sim. Me parece que ele é muito unidimensional e ele não tem base para agir de forma diferente, entende? Então, é como alguém que, enfim, não sabe basicamente fazer diferente, e isso se materializa na própria forma como o bolsonarismo desidratou, entende? Porque se ele chega, pensa comigo, se ele chega em março de 2020 e diz, olha só, a gente tem diferenças, brigamos até esse ponto, existem dissonâncias, mas agora tem um vírus letal, a gente precisa se unir, então não dá mais para ficar essa briga de esquerda, direita e tal. Agora eu sou o presidente da nação que vai comandar uma resposta adequada contra a pandemia. Ele teria não só garantido possivelmente uma reeleição, mas talvez um projeto de poder para 10, 15 anos, eventualmente. Ele foi tão estúpido que ele conseguiu se unir ao vírus contra a população brasileira. Aí ele acabou fidelizando uma parcela mínima da população que, de alguma forma, é muito dogmática, é muito restrita. Por quê? Mesmo as pessoas que são contra o PT, de alguma forma, dizem, não, mas espera um pouco, eu perdi amigos. Amigos meus morreram de coronavírus, então o que você está falando é besteira. Ainda que eu não seja petista, ainda que eu não seja de esquerda, me parece que esse não é o caso. E ele acaba desidratando por conta disso. Então, e isso existe uma correlação muito forte nesse sentido. Obrigado. Durante esse ano, ele tentou, de algumas formas, arregimentar essas forças, né? Mesmo que seja ínfima, ele tentou ali articular, né, as suas forças para provar, para mostrar que ainda tem alguma força dentro do cenário nacional. Mesmo que seja pequena essa força, ela é preocupante? É preocupante, me parece que sim, Marcos, pelo seguinte, um grupo que, ainda que esteja restrito, é muito virulento.
São pessoas que têm uma mentalidade muito dogmática e muito restrita, que não estão dispostas a avaliar a materialidade dos fatos. Quando eu te digo materialidade, o que eu quero dizer com isso? Na época do impeachment da Dilma, o argumento usado era, por exemplo, a taxa de conversão do dólar estadunidense ou o preço da gasolina. As pessoas diziam que elas queriam ir para a Disneylândia e o dólar estava 3,50 e ia chegar a R$5. E elas diziam que a gasolina ia chegar a R$5, o que vai chegar a R$5 antes, o dólar ou aqui, entendeu? Hoje, de muitas maneiras, as pessoas que ainda apoiam o bolsonarismo não estão dispostas nem a olhar para a própria materialidade. Então, não é uma questão de ser de esquerda ou de ser de direita. A questão é que a gasolina está a 6, 7, 8 reais em alguns estados. A questão é que o dólar estadunidense está batendo a casa dos R$6. Isso é materialidade empírica. Não importa aonde você estaciona a tua régua no espectro político-ideológico, você não vai parar na bomba de gasolina e falar para o cara, veja, eu sou de direita, eu quero pagar R$3,50 a gasolina. Isso não acontece assim. Então, independentemente daquilo que você crê, se você gosta do Lula, ou se você gosta do Bolsonaro, ou se você gosta do Sérgio Moro, ou se você gosta do Ciro Gomes, você vai pagar R$7, você vai pagar o preço que tiver na bomba de gasolina e você vai pagar a taxa de conversão do dólar que tiver estabelecido. Entende o que eu estou te dizendo? É preocupante nesse sentido, porque as pessoas que ainda apoiam o bolsonarismo, com 615, 620, 630 mil mortos daqui a pouco por conta da pandemia, com o país absolutamente arrebentado, com todo tipo de indexador social demonstrando uma piora brutal. Se você pegar índice de Gini, IDH, reservas internacionais, preço do dólar estadunidense, preço dos combustíveis, preço da cesta básica, enfim, qualquer indexador social que você eventualmente escolha para fazer essa análise, você vai ver que ao longo dos últimos 5, 10 anos houve uma piora assim brutal do nosso país, entende? E essas pessoas simplesmente te dizem que isso não me interessa, eu não quero saber disso. Então, é possível que ele ainda tenha 15, 20, 25% e consiga, a despeito de todos os impropérios que ele cometeu durante a pandemia, dizendo que vacina causa AIDS. Enfim, entende? E se você imagina se um líder da esquerda dissesse que vacina causa AIDS, cara. Esse é um tipo de coisa absolutamente surreal e é capaz que ele ainda tenha 20, 25% e consiga passar para o segundo turno ainda. Você, nas suas obras, aborda a respeito do bolsonarismo, né, que é um movimento que muitos apontam que surgiu com Bolsonaro. Mas esses bolsonaristas, muito provavelmente, eles já existiam anteriormente. Onde eles estavam antes do surgimento de Jair Bolsonaro? Já existiam e eles estavam sempre estiveram entre nós, Marcos. Esse é o cara que tem adesão, tem maior aderência com o elitismo histórico-cultural, que é essa categoria que eu utilizo no meu primeiro livro. É o cara que faz piada homofóbica, é o cara que diz que mulher não sabe dirigir, é o cara que diz que... enfim, é a pessoa que tem aderência com esse elitismo histórico-cultural e a forma como esse elitismo se organiza. Que quem diz que quem tem que mandar no mundo são homens brancos e heterossexuais. Essas pessoas sempre existiram. E, em ampla medida, é compreensível. A gente vem de um processo de colonização europeia, entende? A gente teve um modelo escravocrata. O Brasil, república, traz um legado do Brasil colônia e do Brasil império, onde os senhores de engenho eram homens brancos e os escravizados eram negros. E homossexuais, por exemplo, não tinham vez nem em hipótese alguma, e as mulheres eram submissas. Então, de muitas maneiras, a nossa república, república, etimologicamente falando, quer dizer a coisa pública, do latim, né? Então, a nossa coisa pública se forma a partir dos legados históricos do Brasil colônia e do Brasil império, entende? Essas pessoas sempre estiveram. Só que, com a ascensão do bolsonarismo, esse processo civilizatório que vinha dando conta de coibir a atuação dessas pessoas
de alguma forma sofre uma espécie de hiato, é colocado numa espécie de pausa, entende? E essas pessoas que antes tinham que ficar, vamos dizer, dentro do armário com as suas conclusões, se sentem empoderadas para vir a público te dizer que é isso mesmo, eu sou macho e o resto da população que se exploda. Quer dizer, é um fenômeno preocupante, né? Porque mesmo com a derrota do Jair Bolsonaro em 2022, eles continuarão a existir, né? Eles continuarão dentro da sociedade. Então, quer dizer, hoje as pesquisas mostram de que um candidato de esquerda é o grande favorito a vencer a eleição e, assumindo o poder no Brasil, ele teria que enfrentar essa oposição bolsonarista, né? Você sabe que no pós-fácil, é um ótimo ponto esse teu, Marcos. No pós-fácil do Tempestade Perfeita, eu desenvolvo o seguinte raciocínio. O bolsonarismo, ele é o modelo mais agudo das pretensões, dessa racionalidade neoliberal. Veja, quando a gente fala em neoliberalismo, via de regra, você pensa num conjunto de práticas macroeconômicas que é adotada por um determinado governo. Mas para muito além disso, o neoliberalismo, ele é uma espécie de racionalidade que organiza não só as práticas do governo na seara macroeconômica, ele organiza a própria conduta dos governados. E ele organiza a conduta, a expectativa dos governados, no sentido fundamentalmente de fazer duas coisas: naturalizar a competição, de dizer que o mundo sempre foi e sempre vai ser assim, o mundo é competitivo, então existem pessoas fortes e pessoas fracas, e naturalizar, consequentemente, a desigualdade. O mundo é desigual por natureza. É assim que tem que ser, e não existe outra forma de construir um modelo de sociabilidade que seja capaz de superar essas dimensões naturais. É isso que a racionalidade neoliberal avança. Muito bem. O bolsonarismo, ele é a versão mais absurda, mais aguda, mais extrema dessa racionalidade neoliberal. E eu desenvolvo esse raciocínio no pós-fácil do Tempestade Perfeita para te dizer o seguinte: se a gente continuar subvertendo o jogo democrático, se a gente continuar tendo futuras lava-jatos, se a gente continuar estimulando o dogma religioso, e aí vale a pena te dizer o seguinte, Marcos: a minha crítica aqui não é contra nenhuma religião ou doutrina de forma mais específica, é contra o dogma religioso na organização da vida sociopolítica do país, o que são coisas radicalmente diferentes. Então, se a gente continuar estimulando o dogma religioso, a subversão do jogo democrático, cada vez que esse resultado não interessa para forças estrangeiras, para parcelas do judiciário, para parcelas da mídia hegemônica nacional, se a gente continuar permitindo esse processo de milicianização da política, então, não só da política institucional, mas da política social, em última análise também. Você já tem lugares do Rio de Janeiro em que o Estado, o poder público, não entra. Se você for instalar qualquer coisa, você precisa pedir para os milicianos. Sobretudo no Rio de Janeiro e no norte do país, isso já está de forma alarmante. Enfim, se a gente permitir que tudo isso que eu acabei de te dizer continue se desenvolvendo, talvez daqui a 10, 15, 20, 30 anos, a gente não tenha o Bolsonaro e o bolsonarismo nesse sentido, mas o Brasil caminha a passos largos para se tornar o que eu chamo de teocracia miliciana de caráter dogmático religioso. Então, esse teu tema é absolutamente pertinente, a tua pergunta, porque todo mundo que lida com comunicação, que é o teu caso, que tem uma rádio, ou que lida com ciências sociais aplicadas em alguma maneira, precisa estar atento para isso. Porque talvez em 2 ou 3 décadas o país venha a se tornar uma teocracia miliciana muito... Eu não quero criticar nenhuma outra nação e eu não faço isso porque eu acho que não é o meu papel, mas muito parecida com nações fundamentalistas que você tem aí ao redor do mundo. Mas isso, essa sua fala a respeito de uma teocracia miliciana, meio que já está em curso no nosso país, né? Nós temos hoje um governo que trabalha nessas duas esferas, é um governo que tem um apoio massivo dos evangélicos e também tem essa ordem miliciana dentro do próprio Planalto. Quer dizer, essa sua fala ela já meio que já está em curso no Brasil, né?
Já, mas até esse ponto as instituições democráticas ainda são capazes de sustentar o regime com exceções, com medidas de exceções, e de forma a promover. Veja, a questão fundamental aqui, como eu vejo pelo menos, é que isso pode se agudizar a um ponto da gente não conseguir sustentar a democracia no Brasil. E você vai ter regimes muito parecidos com os ayatolás e esse tipo de coisa, e que tudo é feito em nome de Deus, tudo é louvado em nome de Deus. O problema é que existe, Marcos, um jogo geopolítico global hoje, sobretudo a partir da primeira metade do século passado, no qual o planeta está cada vez mais hiperconectado, entende? Então, cada vez mais o jogo da geopolítica global envolve os países como atores. E você tem os países que estão no centro do capitalismo global, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, via de regra, Estados Unidos e Europa Ocidental. Esses países estão no cerne do capitalismo global. E eles passam a exercer força para dominar as nações, assim como a Europa fez ao longo do século, entre o século XVI e o século XIX, mas dessa vez sem ter que invadir os países de uma forma mais militar, ou ocupando aquela nação com exércitos e botando o pé no solo. Essas nações passam a utilizar de instrumentos de propaganda, de membros do legislativo, do judiciário, para cooptar essas pessoas e avançarem os seus interesses. A nossa democracia, que esse era o teu ponto precisamente, na medida em que colapsa, passa a servir os interesses diretos dessas forças. Então é por isso que a gente, a despeito de ter as maiores reservas de petróleo do mundo, paga uma das gasolinas mais caras do mundo. É por isso que você, para cada dólar que você compra, você paga R$6. Quando, evidentemente, a gente tem economia para diminuir essa disparidade, entende? Você vê de forma muito clara a ingerência estadunidense. Ah, mas César, é só os americanos que têm ingerência no Brasil? Não. Evidentemente, os chineses têm. Agora, se você pegar, a gente está na área de influência dos Estados Unidos. A China está preocupada em manter a soberania dela e exercer a ingerência dela nos países do mar que ficam fazendo fronteira do Mar do Sul, que também é uma região extremamente rica em mineral, em petróleo. A gente está numa área de influência estadunidense, no qual esse país quer manter o Brasil como exportador de produto primário. Quer manter a gente como exportador de soja, de minério de ferro, vendendo petróleo cru para comprar gasolina refinada, entende? E isso depende diretamente, Marcos, do nível de emancipação intelectual da nossa população. Porque se a população diz isso não me interessa, ótimo, os americanos agradecem. Ou qualquer força estrangeira que queira exercer ingerência na nossa política doméstica. Ou se as pessoas dizem que, bom, nada disso importa, ou eu não entendo direito como esse jogo doméstico funciona, muito bem, você vai ser cada vez mais usurpado, daqui a pouco você vai estar pagando R$10 o litro da gasolina, ou a taxa de conversão do dólar estadunidense vai estar em 10, para cada dólar que você compra, você vai ter que gastar R$10, e para que os Estados Unidos tenham fôlego para fazer política keynesiana. Para que eles lá dentro tenham força, para que, olha, quem vier tomar vacina contra a Covid, eu pago $100. É óbvio que você tem fôlego para fazer isso. Você está roubando o fôlego dos outros. Isso não é um processo, você pode me perguntar, sim, não é um processo que só os Estados Unidos fazem. Todas as nações têm uma certa tendência a se tornar imperialista, na minha avaliação, pelo menos. Mas no ponto estratégico e geográfico que a gente está, sem dúvida, a principal ingerência é exercida pelo regime americano, na minha avaliação. Mas se nós olharmos para as eleições que ocorrerão ano que vem, né, onde Bolsonaro estará na disputa, partindo desse pressuposto de que existe uma ingerência norte-americana no Brasil,
e os seus interesses se fazem também representar. Olhando para os nomes que estão sendo dispostos para o eleitor, qual deles realmente teria um atrelamento aos interesses norte-americanos? Sérgio Moro. E isso já existe materialidade. A questão não sou eu que acho. Para as pessoas, para as amigas e os amigos que nos assistem nesse momento, eu sugiro que pesquisem o que disse o procurador americano Kenneth Blanco. Assume em juízo no Congresso americano dizendo que houve um conluio com a própria Lava Jato. Do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado, do Departamento de Tesouro, da CIA e do FBI. Eu sugiro que vocês peguem as conversas que o Walter Delgatti hackeou das conversas de Telegram e que o Moro e o Dallagnol assumiram que são legítimas. E nessas conversas eles dizem que não, a gente tem que alinhar isso com a Rede Globo, precisa pedir para os americanos soltarem tal, enfim, esmiuçando o conluio jurídico-midiático que foi a própria Lava Jato. Nesse sentido, não por acaso, assim que essa conversa vaza, o Moro vai para Washington. E o Sérgio Moro estava vivendo em Washington até semana passada. O que é curioso aqui, Marcos, é o seguinte, veja. Ingerência estrangeira, traição e espionagem são coisas tão sérias que desde 1917 os Estados Unidos sustentam o que eles chamam de Espionage Act e de Sedition Act, que são leis contra a traição e contra a espionagem. Sabe qual que é a punição que os estadunidenses efetivam para quem cometer traição ou espionagem? Prisão perpétua ou cadeira elétrica, ou pena de morte. Ou seja, veja o que eles estão fazendo com o Snowden, com o Edward Snowden, ou com o Julian Assange, por exemplo, que não foram pessoas que organizaram conluios jurídicos midiáticos, como fez o senhor Sérgio Moro. O Assange, ele deu conta de crimes de guerra que os Estados Unidos cometeram. E eles acabaram com a vida. O Assange está preso faz 10 anos. E eles vêm tentando matar o Assange faz muito tempo. Então, se o Sérgio Moro fosse julgado de acordo com as leis do país que ele tanto admira, ele estaria olhando para um cenário totalmente diferente. Agora, dada a fragilidade intelectual do nosso povo, de muitas maneiras, que acredita que é melhor para o Brasil ser governado pelos Estados Unidos. O Sérgio Moro não só não enfrenta consequência nenhuma, como ele ainda é capaz de ganhar 22 mil reais do Podemos e se candidatar à presidência da República. Entende? Agora, ok, se esse é o caso, aí é ponto pacífico. Se você acredita que não, para a gente é melhor ser colônia americana. Bom, aí eu encerro o meu argumento, eu não tenho mais o que eu posso te dizer, uma vez que a conclusão final é essa. Entende? Mas, evidentemente, eu não acho que é o caso. Essas pessoas, o quanto eles puderem manter o Brasil miserável e sendo uma fazenda que exporta todo tipo de produto primário, eles vão querer fazer isso. Agora, esse é o país que você quer para o teu filho? Você quer um país no qual a tua população é massacrada? No qual vocês são vistos no mundo como cidadão de segunda categoria? Então, veja o que acontece quando um cara sai do Brasil e vai trabalhar nos Estados Unidos, e vai trabalhar na Europa Ocidental, e vai trabalhar na Austrália. Sabe o que as pessoas conseguem? Entregador de pizza, lavador de prato. Veja o que acontece com um estadunidense que sai de lá e vem para cá. Já chega aqui na pior das hipóteses ensinando inglês. É isso? Tipo, você aceita ser submisso dessa maneira tão degradante e acredita que isso tá ok? Entende? Bom, eu de fato não concordo com isso. Olhando para esse cenário que você descreveu na sua fala e observando que o candidato que está à frente nas pesquisas é o Lula, quer dizer, uma pessoa que vem demonstrando aí ser respeitado por algumas lideranças internacionais, mas até o momento John Biden não se manifestou a respeito da sua figura.
Como é que você imagina uma relação entre Brasil e Estados Unidos tendo o Lula como presidente da República, ele que aparece na frente nas pesquisas? É uma ótima reflexão também, e também tem materialidade histórica. Tem um livro que chama 18 Dias, do Matias Spector, que conta como é que foi a transição do governo FHC para o governo Lula, começando em 2003. Existem documentos de instituições americanas que te dizem que, sobretudo os republicanos, a direita americana, considerou a ascensão do Lula como a maior falha do regime americano na América Latina. Eles não querem. Eu não te diria que o Lula eleito, ele deixa de ser esquerda e passa a ser centro-esquerda. Entende? Mesmo assim, o Lula deu um nível de protagonismo para o Brasil, com as relações Sul-Sul, negociando com vários outros países do mundo, aumentando o protagonismo do Brasil na África, que não interessa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem um Brasil frágil. Como eu te disse já, submisso às resoluções que eles determinam, sem que o país seja capaz de ter autonomia ou ter alguma atuação independente nesse sentido, e que continue fornecendo mineral, grãos, petróleo cru, e que a população aceite pagar 10, 15 reais a gasolina, que seja, para que o próprio regime americano continue fazendo políticas keynesianas. E o principal aí é que os Estados Unidos são em relações internacionais, a gente usa um termo que é hegemon. É um país hegemônico, é uma força hegemônica em decadência. Ou seja, já passou o auge do capitalismo americano, que ali foi entre as décadas, sobretudo no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial e o começo desse século, 21, e existe uma mudança de foco de poder do Ocidente para o Oriente, nesse sentido. Quanto mais se acentua a derrocada americana, maior vai ser o processo de exploração dos Estados Unidos sobre os países da América Latina e sobre os países do Meio Oriente, sobretudo. Foi. Alô? Não, ainda não. Oi, te ouvindo. Tá me ouvindo, né? É interessante isso, né? Você disse que o Lula poderia dar uma guinada mais ao centro, né? E algumas pessoas tecem essa crítica à sua figura, né? Porque justamente o Bolsonaro ele foi eleito em 2018 sendo radical no seu discurso, deixando de transparecer de que ele seria uma pessoa muito ríspida no poder, já pelo seu discurso. Você acha que essa eleição, a próxima eleição, onde Bolsonaro estará presente, onde o Moro provavelmente estará presente, ela também terá esse teor de radicalismo que foi muito presente, né, e está muito presente no bolsonarismo? É bem possível, Marcos. A gente costuma dizer que em ciências sociais exercer futurologia tá condenado ao fracasso, né? Que a gente não faz isso em ciências sociais, em análise, mas dada a materialidade de como a coisa se concretizou em 2018 e o quanto exacerbado estão os ânimos, o nível de animosidade que existe na vida social e na política institucional brasileira, eu te diria que sim, que me parece que de fato a gente vai ter um período, uns próximos 10 meses, muito complicados, no qual você vai ter um nível absurdo de notícias falsas, de discursos de ódio, de todo tipo de tentativa de subverter o processo democrático novamente. Então, é bem capaz, cara. Eu não me atrevo a fazer esse exercício de futurologia, como eu te disse, mas com base na forma como as coisas se materializaram até esse ponto, me parece que esse é precisamente o caso. Me parece que a gente vai ter um ano extremamente duro e difícil nesse sentido, com todo tipo de tentativas e golpes que foram efetivados em 2018, por exemplo.
Você disse que, na sua resposta anterior, falando a respeito dos Estados Unidos, que eles haviam reconhecido que a eleição do Lula foi uma falha, né? Olhando para o cenário nacional, a eleição do Bolsonaro foi uma falha do sistema político, do sistema midiático? Ninguém percebeu a pessoa que ele era, ou ele conquistou essa eleição pelos seus próprios méritos e conquistando o apoio da massa? Eu colocaria a minha análise em entre essas duas coisas, porque sem dúvida ele conquistou parte da população brasileira com uma espécie de carisma sombrio, vamos dizer assim, com esse tipo de coisa que ataca gays, que ataca negros, que ataca mulheres. E o brasileiro médio é racista, é misógino, é homofóbico. Entende? Então, de alguma forma, tem aderência por conta disso. Por outro lado, houve todo um conluio jurídico, midiático, político, que caracterizou uma conjuntura muito específica de fatores, eu te diria. Entende? Então, foi a primeira vez que, por exemplo, essas mídias sociais, tais como WhatsApp, Facebook, Instagram, pela primeira vez, elas já existiam antes disso, mas pela primeira vez ganharam ressonância suficiente para, de alguma forma, fazer a diferença no pleito presidencial. Então, essa questão das fake news e tudo isso pegou, de alguma forma, a organização social brasileira de uma forma bastante desprevenida. E houve, sobretudo entre 2013 e até antes disso, isso começa em 2005, mas de uma forma mais aguda a partir de 2013, você teve todas as principais mídias hegemônicas do país envolvido na tentativa de dizer que o Partido dos Trabalhadores era uma quadrilha e o Lula era o chefe dessa quadrilha. Isso, assim, todas as mídias, Marcos. Não é que, tipo assim, você imagina que a Globo já tem muita força. Agora, você imagina o que são todas, literalmente, todas as mídias hegemônicas envolvidas em avançar essa narrativa. Então, você teve SBT, Record, Bandeirantes, Globo, Veja, todas as rádios, enfim, um massacre sem precedente nesse sentido. A questão fundamental aí é que, desde a redemocratização do país, você tinha um modelo muito maniqueísta, com o PT e a figura do Lula, e o PSDB e a figura do FHC. Boa parte da direita liberal brasileira, então, essas mídias hegemônicas de comunicação, boa parte do povo, parcelas do judiciário, do legislativo e do executivo, essa direita liberal acreditou que desidratar o Partido dos Trabalhadores significaria automaticamente assumir o poder. Por quê? Num modelo em que só tem A e B, se você não tiver A, vai ser B, naturalmente. O problema é que, quando você estimula ódio, quando você estimula elitismo histórico-cultural, racismo, misoginia, homofobia, e todo esse tipo de coisa, você sabe como tudo isso começa. Você nunca sabe para onde elas evoluem e o que eventualmente pode acontecer. Então, quando essas forças passam a estimular isso, elas não querem o Bolsonaro. Elas querem uma figura tipo Geraldo Alckmin. Elas queriam uma figura tipo Luciano Huck, João Dória, Sérgio Moro, alguém nessa medida. O Bolsonaro acaba sendo sagaz o suficiente para perceber que, opa, a coisa se radicalizou a um ponto que o que antes eu era percebido como um bufão, como uma figura folclórica do baixo clero da política nacional brasileira, agora eu posso assumir a presidência da República com esse discurso, entende? Eu acho que passa por isso. Sem dúvida, ele foi capaz de perceber, apesar de ser uma figura extremamente limítrofe, extremamente cretina e frágil intelectualmente, naquela ocasião,
o que esse espírito da população demandava, por conta de todos esses processos de estimular ódio, desavença, que foram catalisados nos anos anteriores, era uma figura parecida com ele. É interessante essa, seu relato, né? Quer dizer, é, é algo que está na sociedade, né? O brasileiro, como você disse nas respostas anteriores, ele tem uma camada da parcela brasileira que aspira esses mesmos valores. E você que nos últimos anos vem estudando o bolsonarismo, como é que você enxerga, né, dentro da eleição, como é que os partidos opositores de Bolsonaro devem combater esse discurso dentro do pleito eleitoral? Quais são as lacunas que esse discurso tem e que servirão de munição para vencer o bolsonarismo? Eu te diria que a própria materialidade da vida social e econômica do país. Essa é a principal lacuna e essa é a principal arma de ataque contra o bolsonarismo. Por quê? Como eu te disse, contra o preço da gasolina, não tem argumento. Contra o preço da cesta básica, a pessoa que antes tinha um carrinho e que estava ingressando na classe média e hoje não consegue nem comer, fica muito difícil continuar. Pode ser que aconteça, e efetivamente acontece em alguns casos, sim, mas você tem que ser muito dogmático e muito cego, em ampla medida, para estar passando fome e continuar defendendo o governo que é responsável por essa situação calamitosa. Pode ser que você não estabeleça nenhuma correlação entre uma coisa e outra? Pode ser, mas boa parte da população não é tão limítrofe a esse ponto. Então, eu te diria que a materialidade histórica da organização social, política e econômica do país é a melhor forma de atacar o bolsonarismo, é apresentar os fatos como eles são. Então, assim, o problema não era o Partido dos Trabalhadores, que tinha quebrado o Brasil, a narrativa não era essa. Vamos dar uma olhada como é que está o preço da gasolina em 2011, 2012, 2013, quanto é que estava o dólar, quanto é que estava a cesta básica, quanto é que estavam as reservas internacionais, quanto é que estava o IDH, quanto é que estava o índice de Gini. Não tem muito como fugir disso, entende? Então, me parece que é se apoiar nessa materialidade histórica da vida social, como ela de fato se apresenta. E como é que você enxerga o papel da mídia, César? A mídia ela vem tendo aí nos últimos anos um papel essencial na construção do nosso país, né? Durante a pandemia, alguns órgãos não apontaram o Bolsonaro como grande responsável pelas mortes, né? Como é que você enxerga a imprensa dentro desse processo de disputas para o ano que vem? Você acha que ela continuará achando que é uma escolha difícil entre Lula, o Bolsonaro, entre Sérgio Moro e Lula? Ela continuará apontando para esse caminho ou ela vai assumir de vez uma escolha dentro desse processo? Não, esse editorial da escolha difícil do Estadão foi emblemático, né? E me parece que eles vão seguir esse mesmo caminho, mas agora com o Sérgio Moro. Agora com o Sérgio Moro. Agora eles vão tentar avançar o Sérgio Moro, porque o Bolsonaro provou-se inepto e estúpido demais, e eles querem alguém que fundamentalmente tope avançar a agenda neoliberal, só que de alguma forma seja um pouco mais polido no trato. Saiba de alguma forma se portar, não fique dizendo que vacina dá AIDS, que saiba que ter minimamente uma postura de estadista, o que também não me parece ser o caso do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro escreve texto com S. Isso está na tese de mestrado. Ele escreve texto com S. Ele chama as pessoas de conge. Ele escreve impressionante com C. Então, toda aquela pompa de jurista erudito que ele vende é uma falácia absurda. E fica muito claro quando ele começa a falar, Marcos. Quando não é uma conversa armada,
no qual todas as perguntas foram ensaiadas com antecedência, e eu sei exatamente o que o Marcos vai me perguntar, e como é que ele vai me perguntar, e o que ele vai dizer. Ele se complica sobre medida, entende? Então, a mídia hegemônica vai seguir esse caminho. Você já tem a Globo tratando. Veja, por exemplo, o que saiu hoje no estado de São Paulo, te aconselho, da Eliane Cantanhede. A gente sabe bem quem é essa pessoa, mas veja que ela está dizendo que o Moro isso, o Moro aquilo. Esse mesmo caminho toda a mídia hegemônica nacional vai seguir. Pode ser que eles percebam, dependendo da disposição e do estado de coisas, que eles percebam que, bom, não tem isso, o Moro não tem a menor chance. E aí precisa ver o que eles efetivamente fazem. Mas antes disso, e sobretudo ao longo dos próximos 3, 6 meses, eles vão tentar turbinar a campanha do Sérgio Moro de todas as formas possíveis e imagináveis. Aí isso já está vendo, né? Como a mídia já vem trabalhando o nome do Sérgio Moro de maneira bastante elogiosa, né? Todos os dias a mídia dá um espaço gigantesco para o Moro e acaba encobrindo aquilo que o Lula vem fazendo, por exemplo, nas suas viagens internacionais, dando espaço muito mais a agendas frugais do Sérgio Moro. Mas na sua visão, César, qual é a percepção da população em relação a tudo isso que a gente vem conversando aqui, em relação a essas questões? Você acha que realmente a população ela enxerga a realidade como ela é? Ou existe algum fato que deturpa essa análise mais profunda por parte da população? Você sabe que essa é uma discussão muito boa também, Marcos, pelo seguinte: quando a gente fala população, a gente tende a atribuir um valor de unidade que não se aplica. A população é um conjunto imenso, amorfo, com todos os tipos de personalidades e de visões de mundo. Então, eu te diria que tem de tudo na população. Eu te diria que tem gente que vai apoiar o Sérgio Moro, eu te diria que tem gente que vai seguir apoiando o Bolsonaro, e eu te diria que, com tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos, com essas informações que vazaram e tal, o Lula renasceu das cinzas. E é o candidato mais forte nesse momento. O que não significa que não possa ser tentado uma espécie de golpe, uma espécie de, enfim, alguma subversão do jogo democrático de fato de novo para 2022. Tudo isso pode ser feito. Isso foi feito em 1964, mas foi feito de novo em 1968, 4 anos depois, com a instauração do AI-5. O ato institucional número 5 foi isso. Então, pode ser que 4, 5, 6 anos depois do golpe parlamentar de 2016, eles eventualmente vão tentar uma nova reedição disso. Agora, a população em si é difícil, cara, porque não existe um senso de unidade, não existe uma dimensão unitária nesse sentido. Na população brasileira, você tem 213, 215 milhões de pessoas que pensam de todas as formas possíveis. Mas eu te diria que aí, pelo menos 45%, 50% vão votar no Lula. E pode ser que ele leve essa contenda já no primeiro turno. Isso é uma possibilidade real, te digo. Uma pergunta a respeito do Lula, né? Ele que ficou preso durante mais de 500 dias na cadeia, passou por todo esse processo de desgaste midiático devido à Lava Jato, devido ao conluio que existiu. Por que você acha que isso não afetou a imagem do Lula? O que faz o Lula continuar sendo o grande favorito, mesmo depois de ter passado por todo esse processo de desgaste e tendo o seu partido sendo atacado virulentamente pela imprensa, pela mídia? Como é que o Lula conseguiu escapar de tudo isso? Eu acho que ele tem uma base, ele é uma força política muito densa, sempre foi. E, sobretudo, houve
dois fatos fundamentais que eu ressaltaria para endereçar essa tua pergunta. A primeira foi o vazamento das conversas da Lava Jato. Eu te diria que a Vaza Jato foi um aspecto preponderante porque tirou aquela aura de paladino da justiça com a qual o Sérgio Moro era capaz de se vender para uma boa parte da população. Esse é um ponto central. O outro ponto central, eu te diria que é o caos econômico, social e político que se estabeleceu a partir da própria ascensão do Bolsonaro. Por quê? Você pode estar disposto a defender, mas uma vez que você começa a não conseguir pagar as suas contas, e você lembra que em outras ocasiões a tua vida era muito mais farta e próspera, bom, chega um ponto que você começa a ceder e que você começa a dizer, tá bom, então, se parece que ele já foi capaz de organizar isso uma vez, vamos tentar dar uma outra chance para ver se isso resolve a questão. Então, eu te diria que são essas duas coisas. A Vaza Jato, que foi vazado pelo Walter Delgatti, fundamental, e a piora absurda da vida social brasileira em todas as searas da vida social. Eu acho que isso. Isso é importante. Nós estamos chegando aqui ao fim dessa entrevista, César. Eu agradeço por você ter assistido, porque é uma oportunidade singular escutar opiniões de uma pessoa que estuda o bolsonarismo, né? E eu creio que não deve ser fácil você ficar ali observando a movimentação do bolsonarismo, né? Essa coisa tão grotesca que está arraigado na sua sociedade. Aqueles que lêem o seu livro, né, essas duas obras, que imagem elas terão desse Brasil atual, contemporâneo, onde Bolsonaro é o presidente? É uma ótima reflexão também, cara. Não sei, o que eu espero é que... Eu posso te dizer o que eu espero, como o meu trabalho vai ser percebido no futuro, eu não consigo te dizer. Mas o que eu espero, Marcos, isso sim eu posso te dizer, é que a gente consiga fomentar pensamento crítico e essa é a função de todo o meu trabalho, de tudo que eu faço. Fomentar pensamento crítico, isso não quer dizer ser de esquerda, isso não quer dizer ter que votar no PT ou ter que votar no Lula. Quer dizer, fundamentalmente, três coisas, pensamento crítico. Não aceitar o que quer que seja dito sem questionar, é a primeira delas. A segunda é, nesse processo de questionamento, utilizar materialidade para fazer a tua análise. Ou seja, qual que é o preço da gasolina? Qual que é o preço do dólar? Quanto é que está o preço da cesta básica? Materialidade. E, por fim, é ser capaz de usar essa materialidade para entender o funcionamento de um determinado sistema, nesse caso, o próprio funcionamento da República, e qual é a tua posição / função dentro desse sistema. Eu espero que o meu trabalho seja capaz de, minimamente, fomentar pensamento crítico e que a gente dê conta de superar o estado de coisas que está estabelecido no Brasil, que já fez tanto mal para a vida sociopolítica do país, mas que pode piorar e muito isso ao longo das próximas décadas. Então, no futuro, com alguma sorte, eu espero que alguém que eventualmente leia meu livro diga, bom, isso desenvolveu uma colaboração mínima que seja para, de alguma forma, combater esse estado de calamidade, esse estado dantesco de coisas que a gente vive hoje no Brasil de 2020, 2021. Mas você acha que há espaço para uma terceira obra, já que você vem fazendo aí uma sequência? Há espaço para uma terceira obra, até porque nós teremos ainda mais um ano de bolsonarismo no poder. Há espaço para um terceiro livro? Especificamente sobre o bolsonarismo, não, porque eu sinto que o que eu tinha para produzir e refletir acerca desse movimento, eu já fiz. Agora, eu já estou trabalhando num terceiro livro, e esse terceiro livro, que deve sair pela Contracorrente também, no segundo semestre de 2022, se você quiser, eu posso voltar daqui a 6, 7 meses para a gente conversar a respeito dele. É um prazer discutir contigo, eu te agradeço demais pela oportunidade. E, de muitas maneiras, Marcos, a ideia de escrever esse terceiro livro surge
de todas as constatações, de todas as dores, de todas as questões que eu fui capaz de reunir observando o próprio movimento do bolsonarismo. Então, esse terceiro livro não é a respeito do bolsonarismo propriamente dito, mas tem um elemento muito fundamental acerca do próprio funcionamento do bolsonarismo nessa medida. Isso é importante, né? Então, César Calejão, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite aqui das nossas emissoras. Foi um prazer, um privilégio escutar as suas ideias. A nossa casa sempre estará aberta para receber, né, o seu trabalho e poder discutir um pouco mais a respeito do Brasil. Então, eu quero desejar muito sucesso aí com as suas duas obras, a mais recente, A Tempestade Perfeita, que está aí sendo vendida nas melhores livrarias do país, também nos sites você vai encontrar. Tempestade Perfeita, o bolsonarismo e a sindemia Covid-19 no Brasil. Ela que foi lançada pela Contracorrente. Então, muito sucesso aí. Espero que o livro possa vender bastante. Poxa, Marcos, Essa reverberidade. eu que te agradeço demais, querido, pela tua atenção, pela tua inteligência. Gostei muito de debater contigo. Esse tipo de debate é absolutamente fundamental, sobretudo nesse momento que a gente vive de tanta ignorância, de tanto ódio, de tanto descrédito da política, do debate, da intelectualidade de uma forma mais ampla. Te agradeço demais a tua inteligência, a tua humildade e as tuas ordens. Conta comigo. Se você precisar para a gente debater, me convide futuramente que a gente repete a dose, tá bom? Então, muito obrigado. Um abraço para as amigas e os amigos também que nos acompanharam nessa tarde. Então, você, meu caro ouvinte e telespectador aqui do Megafone, você pode acessar as redes sociais do nosso convidado, procurando por César Calejão lá no Instagram. Você vai encontrar o seu perfil, onde ele publica mais informações a respeito do seu trabalho. Você também pode ler o seu blog no UOL, Entendendo Bolsonaro, onde ele traz ali a sua opinião, análises e informações, e adquirir aos seus dois livros. O primeiro é A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, pela editora Cotter, e o mais recente, A Tempestade Perfeita, o Bolsonarismo e a Sindemia Covid-19 no Brasil. Você pode adquirir essas duas obras e entender um pouco mais do que é o bolsonarismo e o Bolsonaro no poder. Desta forma, vamos colocando aqui um ponto final no Megafone de hoje. Ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio e TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto, a edição é de Letícia Saziloto e a direção geral é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela gigantesca audiência, desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado a partir das 2h27 da tarde com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Abraço.